Na Medida Saúde, oferecimento Two Wins. Somos feitos de laços. Olá, Cris. Olá, o pessoal de casa. Boa tarde a todos. E na quarta-feira nós vestimos rosa, né? Vocês já devem ter ouvido essa frase. E ainda mais para falar sobre esse tema de hoje, que é autoestime-se, cuide-se e ame-se. Nós estamos aqui falando hoje sobre o Outubro Rosa, os cuidados e também a prevenção ao câncer de mama. E por isso a minha convidada mais do que especial, né, a Beatriz Pelim Moser, que é nutricionista e vitoriosa, voluntária do IMAMA, veio aí para enriquecer ainda mais o conteúdo dessa tarde com as meninas, né, as Twins, que são as minhas parceiras aqui no Na Medida Saúde, né, a Vivian e a Vanessa. Boa tarde a vocês. Boa tarde. Boa tarde. Eu começo te perguntando, né, Beatriz, que satisfação te receber aqui hoje, né, para contribuir aí com tanta informação de qualidade, né? O Outubro Rosa, ele serve como um alerta para as pessoas, né? É importante dizer que não é para ir lá fazer exames em outubro. Não, é para alertar as pessoas sobre essa questão da prevenção, né? Eu quero agradecer muito essa oportunidade de estar aqui com vocês, porque o que importa mesmo em outubro é que as pessoas recebam informação para ter o seu mês rosa. O que é isso, né? Outubro Rosa é para a gente falar de prevenção de câncer de mama. Que cuidados eu tenho que ter, que sinais eu tenho que perceber no meu corpo e buscar ajuda técnica. E isso faz toda a diferença. Então, assim, é um mês inteiro que a gente quer falar de prevenção. Eu vejo que as pessoas não entendem muito bem ainda, né? O rosa é uma cor linda, né? E as pessoas dizem, eu tô de rosa, tô no Outubro Rosa. Eu apoio a causa. Sim, de que maneira tu apoia, né? O apoio tem que vir com a informação correta sobre prevenção e diagnóstico precoce. É isso que a gente trabalha no IMAMA já há 30 anos. Somos feitos por voluntários e, claro, o IMAMA surgiu como um colinho, um apoio para pacientes que estavam passando pela doença. Aí o trabalho foi ficando cada vez maior, porque a nossa missão é erradicar o câncer de mama como uma doença que mata. Porque é o tipo de câncer mais fácil de ser diagnosticado cedo. E isso faz diferença. Faz diferença em mortalidade. A gente não consegue mexer ainda em incidência, tá? Porque existe um relato, né, de que até 2030, 1 a cada 10 mulheres no planeta Terra terão câncer de mama. É uma incidência muito elevada e é atribuída ao estilo de vida, né? Basicamente porque o câncer de mama hereditário corresponde só a 10% dos casos. Então, o que a gente precisa em outubro é o mês de se fazer isso? Informação. Como que eu olho para o meu corpo? O que eu tenho que fazer e onde eu tenho que ir para diagnosticar precocemente? Existem leis que nos amparam, né? Isso é legal da gente falar no mês de outubro, mas é como tu disseste, né, Gi? O ano inteiro eu tenho que ficar de olho. E aí tu comentava aqui sobre a questão, né, aí das incidências do câncer, e até tem um dado bem interessante aqui, que são 65 mil casos por ano, né? E 70% dos casos em estágio avançado. Infelizmente a gente teve um congresso agora em São Paulo, o TJCC, que veio com essa informação mais quentinha, que antigamente, antes da pandemia, a gente diagnosticava 54% dos casos avançados. Hoje, passamos a 70%. Nós temos hoje 81 mulheres morrendo por dia no Brasil de câncer de mama, de uma doença que não precisa matar, porque é uma glândula externa. É fácil de detectar os sinais de alerta. E é fácil também de buscar ajuda técnica, mas as pessoas estão demorando muito, 70% dos casos estão demorando para chegar, e isso faz toda a diferença no tipo de tratamento, no percentual de cura dessas pacientes, né? Então a gente tem esse número horroroso que, imagina multiplicar 81 mulheres por dia, são 365 dias, né? De uma doença que não precisa matar. É diferente eu falar de um câncer de pulmão, de um câncer de intestino,
Porque tudo lá dentro eu não enxergo, né? Mas a mama é externa. E, Beatriz, esses números absurdos aí, né, como tu falaste, eles se devem também a esse período pandêmico, né? Que foi um período em que as pessoas ficaram com medo realmente de ir ao consultório médico e agora que se está começando aí, né? E aí também os exames ficaram para depois, né? Por isso as descobertas. Com a pandemia, a gente fazia em torno de 2 milhões de mamografias de rastreamento. Com a pandemia, 1 milhão, quer dizer, a metade dessas mamografias que eram assim, ó, a paciente não tem nada, ela tem direito a uma mamografia, ela não foi fazer, justamente pelo medo, né, da pandemia e até porque o serviço de saúde estava atolado, né, não tinha muito. Mas, infelizmente, a gente está recebendo pacientes já nesse nível avançado, com metástase, é bem complicado. Não quer dizer que não vai curar, mas quer dizer que vai ser bem mais difícil. E a população tem que entender que o custo disso é muito elevado, né? O custo é elevado tanto financeiramente, tratar uma doença de forma inicial tem um custo, como numa doença já avançada, que além de valores financeiros, a gente está falando de saúde, né? Debilita mais a paciente, o lado psicológico fica mais afetado, é muito complicado. O câncer é uma doença que remete à morte, e se eu chego num estágio avançado, é bem complicado de sair de tudo isso. E a gente comentava ali nos bastidores, né, Beatriz, que todas as mulheres têm direito a fazer esse exame, né? Eu até te questionava, porque a gente vê muito na mídia, mas a pessoa está esperando anos para fazer o seu exame. Mas tu me comentava que não é bem assim, né? Nós temos uma lei já desde 2008 que diz que todas as mulheres brasileiras têm direito a uma mamografia a partir dos 40 anos, de forma a rastrear. Quer dizer, eu não tenho sintoma nenhum e eu posso ir uma vez por ano no SUS e fazer essa mamografia, tá? Houve assim uns percalços durante esse tempo, desde 2008 para cá, falavam em 50 anos, a cada 2 anos a mamografia, mas isso nós conseguimos eliminar esse ruído, né? Então é lei, a paciente, a mulher tem direito a isso, até porque o cenário atual a gente está com muitas mulheres antes dos 40 anos descobrindo o seu câncer de mama. Então assim, qualquer dúvida em relação a isso, busque o IMAMA, converse. Nós temos todos os serviços que o IMAMA presta para a comunidade são sem custo nenhum para a paciente. Então, nós temos assistência jurídica, nutricional, temos psicólogos, temos várias atividades, porque o IMAMA surgiu, inclusive, de um grupo de pacientes da doutora Mayra Calef, lá há 30 anos atrás, que queria dar um colinho para a paciente que estava passando pela doença, emprestando perucas, e a gente continua fazendo esse trabalho. A gente recebe mechas de doação de cabelo e passa para uma voluntária que tem uma empresa que faz perucas em Santa Catarina. E ela nos retorna com 2, 3 perucas ao mês, novinhas. Nós temos um banco de perucas muito legal. A gente tem também terapias integrativas, que a gente chama, elas complementam o tratamento oncológico, que é reiki, meditação, yoga. É muito legal, assim, e a gente está lá ajudando. E fisioterapia. A gente tem fisioterapeutas voluntárias que estão nos ajudando, assim, vamos ajudar essa paciente. E o mais importante, nós criamos o núcleo de relacionamento com o paciente, que é uma psicóloga, que direciona essa paciente que nos procura para os serviços que ela tem que fazer. Ela navega essa paciente. Então, ela dá... porque quando a gente tem o diagnóstico de uma doença como o câncer, a gente meio que perde o chão, não sabe nem para onde vai. Pois é, e aí eu te pergunto, né, Beatriz, com todas essas técnicas que tu comentou aí, né, quais são os avanços da ciência para aquela pessoa que descobriu que tem câncer, né, que está nos assistindo, não entrar em desespero, saber que ela pode se curar, né? Nos últimos 10 anos, as tecnologias, os tratamentos, né, a própria quimioterapia evoluiu muito. Hoje se analisa o DNA do tumor, então não é assim, como que está essa paciente e que tipo tem esse tumor? É um tipo, agora a gente vai lá no fundo, porque existem vários tipos e existem vários tratamentos. O IMAMA fundou há 16 anos a FEMAMA.
A FEMAMA une ONGs como o IMAMA do Brasil inteiro e isso dá força política para nós. Com isso, a gente conseguiu algumas leis nesse período de 16 anos, muito legais. Nós ainda estamos brigando por mais leis que são justamente trazer tratamentos avançados para a saúde pública do Brasil. Né, em relação a medicamentos, a quimioterapia, a imunoterapia, para as terapias agora, a quimioterapia não ser somente endovenosa, ser também via oral, que são quimioterápicos diferentes, mais avançados, comprovadamente eficazes. E alguns, seguidamente a gente faz consultas públicas, porque a gente precisa do voto da população para que aquele tratamento entre no SUS. O SUS é uma ferramenta, uma máquina, um plano de saúde, como queiram chamar, fantástica. Ele tem todos os serviços, tem até home care. Mas a dificuldade realmente é entrar. Mas depois que tu entra e o teu tratamento começa, vai dar tudo certo. Nós temos leis que dizem, assim, a partir do momento do diagnóstico de um câncer, tu tens que estar em tratamento em 60 dias. É lei, mas às vezes não acontece. A população, sabendo dos seus direitos, das leis que amparam a paciente, isso tem nas redes sociais, do IMAMA tem, existem cartilhas, acesse. Ela consegue exigir melhor os seus direitos. E o SUS funciona muito bem em determinadas cidades do Brasil. Por que funciona em algumas cidades e não funciona nas grandes capitais? Aí é que a gente começa a conversar com o Serviço Público de Saúde e com a Secretaria Estadual e Municipal de Saúde. E conseguimos fazer uma parceria. Porque a gente entende que esses serviços são feitos por pessoas. Então, a gente capacita essas pessoas com informação. O IMAMA faz isso. É um projeto que a gente chamou agora de SOS IMAMA. A gente já fez algumas cidades da região do Pampa Gaúcho. Fizemos algumas cidades já da região metropolitana e esse projeto vai continuar em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde, que é para diagnosticar o problema dessas localidades, trabalhar em cima de soluções, porque às vezes são simples e parece mentira, e capacitar os profissionais dessa área, tanto desde a recepção num posto de saúde, até o dentista, o psicólogo, o médico, a enfermeira, o técnico, os agentes comunitários de saúde, capacitá-los de informação sobre câncer de mama, sobre diagnosticar precocemente. E isso vai fazer toda a diferença, até também para esvaziar um pouquinho as filas das grandes capitais. Beatriz, e antes da gente conversar com as meninas, né, gostaria de fazer, a gente poderia ficar a tarde inteira aqui convidando com a Beatriz, né, porque ela é maravilhosa, é uma voluntária e maravilhosa, né, e vitoriosa. Obrigada. Também. Eu gostaria que tu falasse um pouquinho da tua história de vida, né, que tu também passou por isso, né, e que recado final tu deixa para os nossos telespectadores. Bom, eu, aos 43 anos, numa mamografia de rotina, descobri um câncer de mama iniciando. Eram microcalcificações. Tinha uma configuração suspeita, foi biopsiado e era câncer maligno, tá? Dependente de estrogênio. Isso foi lá em 2006. Esse jeitinho, esse momento de descobrir a doença aconteceu porque eu tinha informação e aos 40 anos comecei a fazer as mamografias de rastreamento. 41 não tinha nada, 42 nada, aos 43 estava ali começando. O tratamento foi, tira a lesão. Terminou. E é isso que a gente precisa, é um tratamento que tem um custo, como eu falei antes, né? Completamente diferente da realidade de hoje, que tem um custo elevadíssimo, porque eu estou diagnosticando 70% dos casos avançados. Então, se eu pego assim, dessa forma, e isso me levou a ser voluntária no IMAMA e acreditar nessa missão de erradicar o câncer de mama como uma doença que mata, porque não foi difícil, eu só tive acesso à mamografia de rastreamento. Então, assim, isso que a gente precisa que a população se conscientize. Hoje mesmo aqui eu tive uma notícia legal, né, de uma pessoa que ajuda na parte técnica aqui do programa, que já tinha escutado a nossa palestra institucional de como trabalhar essa prevenção, como olhar para as suas mamas.
e ela descobriu que o problema que ela tinha não era nada. Olha que legal, é isso que a gente quer também. Eu tenho uma suspeita, eu vou ficar em pânico. Então, assim, o meu caso, eu sou uma vitoriosa desde 2006 e só agradeço a informação que eu recebi lá aos 40 anos. Então, eu fico feliz de poder estar aqui com vocês num Outubro Rosa, poder ver todo mundo entendendo um pouquinho mais que a diferença é o trabalho que vocês fazem. Obrigada, Beatriz, pela tua participação. E as meninas agora, para finalizar, vão dar ali o depoimentozinho final, falando da importância também dos exames de rotina, né, gurias? Eu já fiz o meu exame, já fiz os meus exames de... Ó, tem foto. Esse exame eu fiz foi no ano passado, né, durante a pandemia. E Na pandemia nós fizemos, assim, a gente seguiu com o nosso planejamento, com os nossos cuidados. É preciso seguir. Essa sou eu, né? Somos parecidas, mas essa sou eu, né? Então esse recado que a gente deixa para as mulheres, para quem nos assiste, faça os seus exames, faça o autoexame em casa também e busque ajuda, né? É o mais importante. Sigam a página do IMAMA, lá tem todas as informações, né? Então, buscar a informação no lugar correto antes que seja tarde. Posso convidar para a caminhada? Pode, deve. Dia 29, agora, nós vamos ter o retorno da Caminhada das Vitoriosas. Nós tivemos 2 anos de pandemia, que foi carreata das Vitoriosas, foram de carro. Esse é um momento bonito, alegre, de se brindar a vida, né? Por isso, Vitoriosas. Então, venha caminhar com a gente. Dia 29, a saída vai ser ali do Parcão. A concentração começa às 10 da manhã, mas a caminhada efetivamente vai ser às 2 da tarde. E colabore com o IMAMA, nós temos material institucional e a gente vive da venda desses materiais e de parceiros, né? De parceiros institucionais, enfim. Mas colabore, não espere o câncer bater na sua porta, né? Eu brinco, né, que se eu não tivesse diagnosticado o meu, talvez eu ajudasse cachorrinhos perdidos, né? Mas então eu achei legal, assim, em outubro eu trabalho bastante com essa questão, assim, de palestras e para informar a população dos seus cuidados e seus direitos. Muito obrigada pela participação de vocês e espero que o Na Medida Saúde tenha servido de alerta aí para quem está nos assistindo. Nós voltamos na próxima quarta com mais assuntos bem interessantes para você. Até lá! Na Medida Saúde, oferecimento Two Wins. Somos feitos de laços.